Fala aí, nação rubro-negra, o clima tá quente demais nos bastidores do Mengão. Após tantas movimentações, agora é a vez do Pedro balançar o mercado da bola e pode estar de saída do Flamengo. Isso mesmo, o artilheiro do amor pode deixar o clube e o mercado da bola tá simplesmente pegando fogo. Vamos conferir tudo o que os comentaristas da Sport TV analisaram tudo ao vivo sobre essa bomba e os próximos passos do Flamengo. Então já se inscreve no canal, já deixa aquele like maroto, já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e vem comigo, porque o debate tá quente. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para o Sport TV. Vamos pro vídeo. Então, porque tem um tema agitando o mercado da bola, mas que não é exatamente uma realidade. É uma discussão muito mais pelas escolhas, né, sobre as últimas escolhas do Felipe Luiz, do que por qualquer outra coisa. E a pergunta é, o Pedro vai sair do Flamengo? Vamos entender a atual situação dele no clube. Então, ele tem pouco espaço no time titular, né? Falamos, pelas escolhas do Felipe Luiz. Quer jogar mais. E o Felipe Luiz prefere outro tipo de centroavante. Qual tipo de centroavante que o Felipe Luiz prefere? Eu vou te falar que eu não tinha lido ainda a reportagem, mas há algum tempo eu já tinha falado isso aqui sobre o Jorginho, lembra? Centroavante ruim, ele prefere. Não, me parece que o Felipe Luiz, com as mudanças que vem fazendo no time do Flamengo, tem preferido atletas velozes. Lembra que eu te falei isso aqui? Então, mas ó, velozes não é centroavante. Mas atletas aí você perde velozes em saída de adversário, você perde. Então, é óbvio tudo bem, que a o seleção centroavante bom é o que todo mundo quer. Eu concordo com você. E o Pedro é, de fato, esse cara. Mas quando a gente fala de um centroavante veloz, a gente não está falando só de velocidade no ataque. Eu acho que passa por aí, entendeu? Então, veja só, não é que veloz não é centroavante, existe centroavante veloz, mas assim... São bem raros. Não, são cada vez mais raros, né? Existe o centroavante que sai da área também, muito, que sai muito da área. Quase não é centroavante, de tanto que sai da área, né? E existe centroavante de profissão. Existe centroavante que fica ali dentro da área, cujo a função principal é botar a bola para dentro do gol. Uhum. Tá? E a gente teve um exemplo agora na Copa do Mundo de Clubes. O centroavante do Fluminense, com 3 minutos, estava dentro da área, botou a bola para dentro e pronto. Era o que ele precisava fazer no jogo. É um excelente centroavante. Isso, e a gente tem vários desses, assim, às vezes nem excelentes, mas que fazem o serviço. Uhum. A questão é, eu não quero jogar assim. E como eu não quero jogar assim, esse jogador com essa característica não serve para mim. Ou até serve dentro do grupo desde que eu possa utilizá-lo eventualmente. E o Pedro não quer ser utilizado eventualmente. Então, e é isso que eu acho que esse é o ponto principal. E assim, antes de surgirem essas informações de bastidor, né, de possibilidade de saída do Pedro, a gente já estava debatendo isso aqui no News, né, Mari? Você trazia esse ponto já há alguns dias de que o Pedro não estava aparecendo tanto assim, que o Wallace estava ganhando mais espaço. Eu até citei o jogo contra o Corinthians há alguns dias, porque aquele jogo, na goleada 4-0, aquele jogo passou uma impressão muito errada para todo mundo, né? Porque o Pedro volta a jogar contra o Juventude, faz 2 gols naquela goleada por 6-0. E aí o primeiro jogo em que ele é titular é aquela goleada contra o Corinthians, 4-0, finalzinho de abril. Nesse 4-0 ele faz 2 gols e dá uma assistência. Você fala, opa, o cara voltou, né? Dos 4 gols ele participa de 3, só que de lá para cá ele fez 11 jogos e só marcou uma vez, que foi contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. Então, assim, a gente ainda não viu aquele Pedro que a gente se acostumou a ver, né? Eu tenho a impressão de que ele não está no auge físico dele. Tecnicamente não se discute, né? Um cara que, no ano passado, quando ele se lesiona, Mari, Lofredo e amigos, ele se lesiona em setembro e ele tinha 30 gols na temporada. Então, se você tem um cara que te entrega 30 gols, pelo menos, no ano, esse cara, para mim, tem que jogar. E lamento muito como a coisa está invertida hoje no futebol, né? Porque se a primeira obrigação do 9 for atrapalhar a saída de bola do zagueiro ao invés de fazer gol, tá tudo invertido. O goleiro bom é aquele que sabe jogar com o pé. Né? O centroavante bom é o que marca bem a saída de bola. O pessoal tá querendo outro futebol, tá querendo um outro esporte. E assim, sinceramente, o Pedro só vai poder deslanchar se ele for utilizado. E se ele não cabe na maneira do técnico de jogar,
eu quero dizer que o técnico está errado. Está errado. Ele pode ter uma outra maneira de jogar, mas não pode preterir de um jogador com essa capacidade e esse potencial. Números do Pedro nessa... Números não, né? Participações do Pedro nessa edição de Copa do Mundo de clubes. O Flamengo estava em desvantagem desde os 5 minutos. Aliás, a cobertura completa está lá no GE. Globo, tá? De onde saiu essa informação? Quem pode ter interesse? Quem pode pagar? O Flamengo saiu em desvantagem desde os 5 primeiros minutos, né? O Flamengo jogava com a desvantagem contra o Bayern de Munique. O Pedro não entrou em campo. Na partida, o Flamengo ainda fez uma última partida contra o Los Angeles, uma partida mais fácil, e aí ele foi titular. Mas na partida contra o Chelsea, que foi a que deu a classificação ao Flamengo às oitavas, o Pedro entrou aos 46 do segundo tempo. Ou seja, ele não entrou também. Entrou, mas não entrou, né? Isso, entrou, mas não teve tempo de... Não, entrou mais para gastar tempo. 46 minutos do segundo tempo, principalmente para um centroavante, não dá nem para pegar na bola. Então, na quarta-feira, ontem, o Flamengo soltou uma nota, dizendo que não tem nenhuma intenção de negociar o Pedro. E nem o Gerson. Gerson também não. O Flamengo não tem nenhuma... Não, o Flamengo não está negociando o Gerson, tá? É bom todo mundo saber. Que conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. É um trecho da nota. Então, o Flamengo não tem... Quem soltou a nota? Não, peraí. Quem foi soltou? Não, foi o próprio Flamengo, mas tem Então, uma diferença. Tem uma diferença aqui. Quem soltou a nota foi a comissão técnica ou foi a diretoria? É institucional, né? Mas Então, é uma nota oficial. Não sei se é o mesmo caso do Gerson, por quê? No caso do Gerson, o Flamengo diz, não estamos negociando. Isso. E aí dá pra gente entender que não estamos negociando, porque não vamos tirar R$1. Negociando porque não pode. Nesse sentido. Não pode. Nesse caso aqui do Pedro, o Flamengo diz que não tem a intenção, então é um pouco diferente. Então, não tem a intenção e a multa é muito alta. Muito alta. Então, assim, se eu não tenho intenção de negociar e a multa... No caso de uma multa do Gerson, é uma multa considerada baixa para os padrões internacionais. No caso do Pedro, já é um pouco mais. Então, se o Flamengo não tem intenção de negociar, vai gerar realmente uma dificuldade para que ele saia. A não ser que, e parece que isso já acontece, a situação de relacionamento de Pedro e comissão técnica esteja se deteriorando. Porque vai chegar no momento, e a gente sabe que os jogadores de futebol, não que façam de propósito, nem que façam orientado pelo empresário, às vezes dão uma desanimada quando as coisas começam a não dar certo e acabam meio que forçando o clube a procurar um outro caminho para ele. Olha, se o técnico não quer me utilizar, se o técnico não gosta do meu trabalho, eu também não quero ficar aqui no banco de reservas porque isso está atrapalhando o desenvolvimento da minha carreira. Por mais que a gente tenha um contrato, seja um contrato bacana, também para vocês é ruim ter um jogador desse porte com esse salário no banco de reservas. Vamos ver um caminho aí? Então, isso acontece muito. Agora, comissões técnicas vêm e vão, né? Então, o Felipe Luiz, a gente sabe que é um técnico muito promissor, que tem um futuro muito grande pela frente, e tem mesmo. Mas pode ser que daqui a 6 meses ele não seja técnico do Flamengo, né? E aí pode ser que daqui a 6 meses o Flamengo tenha um técnico que goste de centroavante. Eu gosto de ter um jogador dentro da área ali, um que faça o pivô, um que finalize ali com 1, 2 toques. Eu queria contratar o Pedro. Não, o Pedro acabou de sair daqui, né? Pode acontecer, pode acontecer. Só para a gente encerrar aqui, e de novo, tá tudo lá no GE. Globo, tá? Não é só o tempo que está deixando o Pedro e representantes insatisfeitos, não. No dia 22 de junho, mês passado, o José Botto deu uma entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport e disse que, ele foi perguntado, você gostaria de contratar algum jogador da Juventus? Era um jornal italiano, né? E o gancho vem daí. Quem é que você vê com potencial na Juventus para contratar? E aí ele fala, eu pensaria no Vlahovic. Vlahovic, que hoje vai continuar pensando. É reserva do Colomboani, tá? No ataque. Tá, mas vai continuar pensando. E aí pegou assim meio mal, especialmente porque vocês lembram que lá na chegada, eu sei que o futebol e tudo que se diz no futebol é dinâmico, mas lá na chegada dele ele fala, o Flamengo só vai contratar para repor, ou seja, se alguém sair e as portas de saída estão fechadas. Sim. Mas é pro lugar do Juninho. Então tá. Juninho, ó. Isso quem contratou o Juninho pro Flamengo, vou te falar, hein?
E o que preocupa o torcedor do Flamengo é que quando o Juninho veio, o Boto disse que a análise de mercado estava procurando outros Juninhos pelo mundo. Né? Imagina se encontrar. Então. Assim, trabalham em equipes diferentes, mas eles devem ter conversado. O jogador, o scout, né? Analista de desempenho que indicou o Juninho para o Flamengo foi o mesmo que indicou Igor Coronado para o Corinthians. Eles conversaram e falaram, indica aí. Carlinhos também. Não, mas o Carlinhos estava mais aqui, não precisava do analista de desempenho. Porque o Carlinhos... Mas já acertaram? Então... A proximidade não garantiu mas assim, acerto. O Carlinhos a gente via e qualquer um podia fazer análise de desempenho. Juninho e Igor Coronado requer um trabalho. O Carlinhos, além de você não ter tanto trabalho para observar, porque ele estava aqui no nosso quintal, é aquele erro também que se acontecer você não perde tanto dinheiro. É aquele investimento que vale, se der errado, tudo bem, não perdi muita grana. Beleza, aí uma semana depois, encerrando aqui o nosso papo do Pedro, entrevista aí foi pra gente, foi aqui pro GE, no dia 30, uma semaninha, né, de diferença. O Boto não fala mais em centroavante, não fala mais em ataque. Ele fala que é um 10 para revezar com a Arrascaeta e um atacante de lado. Aí o pessoal ficou meio... E o centroavante. E o Vlahovic? O problema do Pedro é o seguinte, o Pedro não vai entregar o que o Filipe Luís quer, que é um 9 que marque a saída de bola, que volte até o meio de campo para roubar essa bola. Não adianta nem ele se esforçar para fazer, porque não é característica dele. E assim, um bom técnico não pede ao jogador aquilo que ele não consegue entregar. Mas também acho que um bom técnico desenvolve outras características. Pode até desenvolver, mas existem algumas características que assim, passam do limite daquilo que a pessoa tem para entregar. Você tem que pedir para o seu jogador entregar aquilo que ele tem boa capacidade para fazer. Você pode até exigir um pouquinho mais. Mas assim, você não pode ficar cobrando um jogador que não sabe... eu quero que... eu quero que o meu goleiro finalize muito ao gol adversário. Não vai acontecer. Tá? Seu goleiro finaliza. Não vai acontecer. Mas quando o cara resolve que ele vai fazer acontecer, o Diniz botou o raio pra correr, hein? Vamos falar do chaveamento. Vamos falar aqui da Copa... Aliás... A gente foi dormir ontem sem imaginar que esse tipo de coisa pudesse ser notícia hoje cedo e acordar com uma notícia dessa, né? 28 anos, um cara que casou semana passada e deixando 3 filhos. Fica aqui um registro muito triste, né, nesse comecinho de news, Mari. Acabou de ser campeão também, né? Da Liga das Nações por Portugal, né? Realmente é uma perda muito grande para o futebol. Já, Júlia Guimarães, direto de Madrid, trazendo todas as informações. Aqui na Espanha, o Diogo Jota, de 28 anos, atacante do Liverpool, estava com o irmão dele, o André Silva, também atacante de 25 anos. Ele jogava pelo Penafiel, um clube da segunda divisão do futebol português. Esse acidente aconteceu, segundo as autoridades daqui da Espanha, por volta de 00:30 e o veículo no qual eles estavam dirigindo teria furado um dos pneus do veículo numa tentativa de ultrapassagem. O carro perdeu o controle, saiu da pista, se chocou e depois entrou em chamas. Esse acidente aconteceu na região de Zamora, que fica no norte da Espanha. Rapidamente, né, as autoridades foram chamadas, tentaram fazer ali o socorro, né, dos 2 jogadores, mas assim que chegaram o veículo já estava completamente carbonizado e depois identificaram então que eram os 2 jogadores, o Diogo e também o André Silva. O Diogo Jota, ele jogava no Liverpool, né, como nós já citamos, e ele tinha acabado de ser campeão do campeonato inglês com a camisa do Liverpool. Ele estava no Liverpool desde 2020, um atacante que vinha sendo muito elogiado pela polivalência dele. Tem grandes números, né, ótimos números pelo Liverpool. São 182 jogos, 65 gols, 26 assistências. Foi campeão também da Copa da Liga Inglesa, da Copa da Inglaterra, e ele também foi campeão recentemente com a seleção portuguesa, né? Bicampeão da Liga das Nações com a camisa da seleção portuguesa. Foram 49 jogos por Portugal e 14 gols marcados. E o Diogo Jota, Mari, ele se casou há 12 dias com a esposa dele. Então ele deixa a esposa e 3 filhos. E como eu citei, né, o irmão dele, o André Silva, ele também era jogador de futebol. Enfim, o mundo do futebol está se solidarizando, enviando homenagens nas redes sociais. A gente separou algumas dessas homenagens. O Liverpool, por exemplo,
que era o clube, né, do Diogo Jota, afirmou que está devastado com a notícia trágica, que não vai fazer mais comentários sobre o acidente, pediu privacidade e afirmou que vai dar todo o suporte necessário. A Federação Portuguesa de Futebol também já se manifestou, solicitou 1 minuto de silêncio à UEFA no jogo de hoje, entre Portugal e Espanha. Hoje começa a Eurocopa Feminina por aqui, o jogo, né, a competição que vai ser disputada na Suíça, então esse pedido da Federação Portuguesa para que tenha 1 minuto de silêncio antes do jogo entre Portugal e Espanha. A Federação Portuguesa afirmou também: perdemos 2 campeões, as mortes de Diogo e também do André são perdas irreparáveis para o futebol português. O Cristiano Ronaldo, grande ídolo, né, do futebol português, também se manifestou nas redes sociais. Não faz sentido, ainda agora estávamos juntos na seleção, citando, né, o título da Liga das Nações, conquistado juntos com a seleção portuguesa, enviou sentimentos e afirmou também que vai sentir falta do Diogo e do André. O Porto também, né, se manifestou nas redes sociais. O André Silva, ele jogou nas categorias de base do Porto. O Diogo Jota já jogou no time profissional do Porto também. O clube afirmou que está de luto, com choque e pesar. Enviou as condolências aos amigos e também aos familiares dos 2 jogadores. E vários clubes também se manifestaram nas redes sociais. O Wolverhampton e também o Atlético de Madrid, clubes nos quais, né, o Diogo Jota também jogou. A Premier League também enviou condolências pelas redes sociais e também a UEFA. Então, as investigações ainda estão acontecendo, viu, Mari e Lofredo, mas tudo indica, a princípio, as primeiras informações que chegaram de testemunhas e também que a polícia, assim que chegou ao local, já começou a investigar também, de que aconteceu foi justamente isso. O veículo, numa tentativa de ultrapassagem, um dos pneus furou, o carro perdeu o controle, deixou a pista, se chocou e depois acabou pegando fogo, e o que ocasionou então a morte dos 2 jogadores. Muito, muito triste. Não só o futebol, né, Mari e Lofredo, o esporte mundial está de luto hoje. Eu volto com vocês aí. Galera, rubro-negra, a negociação de Pedro tá dando o que falar. Flamengo vai negociar o Pedro? O clube se manifesta sobre a situação do atacante. No noticiário aqui do futebol da ESPN. Começa falando assim: após as especulações sobre uma possível saída de Pedro, o Flamengo se manifestou publicamente sobre a situação do atacante. Em nota oficial divulgada na tarde desta quarta-feira, o clube rubro-negro negou qualquer interesse em negociar o jogador na janela de transferência do meio do ano, agora, né? E retirou ainda que não recebeu nenhuma proposta pelo atleta. O clube de regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada, diz o trecho do comunicado. Diante das notícias que vem circulando, nessa quarta-feira, o clube informou que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol do Flamengo, né? Especulações sem fundamento, disse aí a diretoria, apenas geram ruído e desinformação junto com a torcida e a opinião pública, informou o clube carioca. Em baixa na temporada, Pedro perdeu espaço com o técnico Felipe Luiz, desde que retornou de sua grave lesão no joelho. O camisa 9 ficou fora jogos decisivos do Flamengo no Mundial de Clubes contra o Chelsea e contra o Bayern de Munique, sendo titular em apenas 2 das 4 partidas disputadas. E o clube de regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Mas lembrando, né, que foi falado que o Gerson, né, que o Flamengo não estava negociando o Gerson com ninguém, e agora a gente viu o Gerson ir embora, né, para a Rússia, né, o Zenit da Rússia. Então, fica essas especulações. Será realmente que o Pedro vai sair ou vai ficar? Será que estão negociando por debaixo dos panos?
Aí é só a gente aguardar para saber, né? Mas falando em saber, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso, né? O Pedro, ele deve sair do Flamengo, deve continuar? O que vocês acham? Daí a opinião de vocês. O que tem que prevalecer é o estilo de jogo de Felipe Luiz ou deve-se dar valor aos jogadores que já teve bons momentos no time, jogando da forma que joga? Então, comenta aí, compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros, deixe o seu like e, claro, lembrando aí de deixar aí os créditos para o noticiário da ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.